Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Bom, para você que caiu de paraquedas aí no vídeo, esse aqui é o quinto episódio da série de metalurgia da soldagem. Bom, primeiramente só para explicar para você que eu estou falando sobre os processos em geral e depois eu irei aprofundar aí mais na parte física da metalurgia em si, que é interessante a gente entender, para você poder entender o que está acontecendo na solda e poder fazer melhoras no modo que você está soldando, os cuidados, a importância, porque tem todos esses processos aqui, beleza? Hoje eu irei falar sobre a soldagem MIG-MAG, conhecida aqui no Brasil como MIG-MAG. Se você pesquisar numa biografia em inglês, geralmente está o GMAW, Gas Metal Arc Welding. Então, aqui no Brasil a gente utiliza como MIG-MAG, da sigla aqui que é o Metal Inert Gas, e aqui temos o Metal Active Gas. Então, temos o gás ativo e o gás inerte. Bom, o gás inerte que a gente utiliza nesse processo é o argônio e o hélio. Esses dois gases podem ser, podemos dizer assim, 100% ou uma mistura entre os dois. O gás ativo que a gente utiliza é o CO2, beleza? Só para vocês entenderem. Vamos explicar o processo aqui então nessa imagem. Funciona da seguinte forma. Um arco estabilizado ele é aberto entre a poça de soldagem e o eletrodo. Esse eletrodo ele tem alimentação aqui de um arame tubular. Do arame tubular não, desculpem, de um arame. Aí esse arame alimenta aqui o eletrodo, que ele chega aqui na ponta, ele abre o arco quando está energizado, quando o sistema de diferença de potencial aqui pela fonte de energia. Então um cabo da fonte de energia você engata na peça de trabalho e o outro você engata aqui na tocha. Então só recapitulando aqui, quando você aperta esse gatilhozinho aqui, você faz com que o arame venha, o arame que vai ser soldado aqui, que ele abre o arco e chegue próximo aqui à peça. E quando ele chega próximo à peça, você tem aí uma abertura de um arco elétrico. E abrindo o arco elétrico, você realiza a solda aí da sua junta, beleza? Funciona dessa forma aí. E aqui, a tocha era alimentada aqui por um gás de proteção. Esse gás de proteção ele tem a função justamente de proteger a poça de fusão, para que não ocorra o contato da poça de fusão com o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Esses materiais são prejudiciais aí à solda. No caso, pode causar fragilização, pode reduzir a tenacidade e a ductilidade do material. E dependendo da sua aplicação, ela pode ser totalmente comprometida com uma solda mal feita. Okay? Então, aqui temos ele alimentado pelo gás de proteção aqui, pelo cilindro. Então o cilindro vem, percorre aqui até a tocha e aí percorre por esse caminho aqui, sai e efetua a proteção. É importante a gente entender isso, beleza? Esse processo é amplamente utilizado nas soldas de liga de alumínio, aço inoxidáveis e aço carbono. Então esse processo aí ele é bastante conhecido e bastante utilizado também. Bom, os gases de proteção inerte que a gente utiliza é o argônio e o hélio. Esses são os mais utilizados aí. Então aqui a gente tem uma comparação que o autor fez da seguinte forma. Então aqui ele pegou uma chapa de 6,5 mm de alumínio, uma peça de trabalho de 6,4 mm de alumínio, 5083. E aqui nós temos o gás de proteção foi 100% argônio. Aqui essa imagem da esquerda aqui. E o da direita ele fez uma mistura entre 75% de hélio e 25% de argônio. Então, o que a gente pode analisar disso daqui? O argônio ele tem uma maior profundidade na penetração quando você utiliza ele. Então, aqui a primeira coisa que a gente pode entender. O tipo do gás inerte que eu utilizar vai influenciar no tipo da poça de fusão. Então, quando eu utilizo o argônio, tem uma solda um pouco mais constricta. No entanto, quando eu utilizo
uma mistura e entre o argônio e o hélio, eu já tenho uma poça de fusão um pouco mais larga. A profundidade é bem parecida aqui, mas ela é bem mais larga a solda, certo? Então, isso é a primeira coisa que a gente pode analisar. E por que isso acontece? Porque o argônio, se vocês puxarem na tabelinha lá, ele tem uma condutividade térmica menor. E isso faz com que ele perda na abertura do arco aqui, ó, entre esse espaço que tem do eletrodo com o metal de base, ele perda menos calor. Então a energia fica mais concentrada nele. E com isso ele tem uma maior profundidade, ele consegue atingir uma maior profundidade na solda. E outro fator também que facilita do argônio, ele tem uma maior profundidade, é que ele tem uma energia de emissão de elétrons menor, né? 15,7 eletronvolts a tensão necessária que você aplica para ele para você ter uma emissão de elétrons. Então é bem menor para você fundir, né, no caso o argônio, você abrir o arco, do que com o hélio. Então aqui a gente tem a mistura, vocês podem ver essa diferença que dá. Isso é para o gás inerte. Agora o gás não inerte, que é bastante utilizado o CO2, ele é utilizado para ácidos de baixa liga e ácidos ao carbono, né? Qual que é a vantagem quando você adiciona esse daqui, né, o CO2, para esse tipo de ácido em relação ao hélio e ao argônio? O CO2 ele permite uma maior penetração do material. Então, você tendo uma maior penetração, você pode também aumentar a velocidade de soldagem. Então, quando você utiliza o gás ativo, que é o CO2, no caso de aços e de ácidos de baixa liga e ácido carbono, você tem uma maior penetração e pode soldar muito mais rápido do que se você utilizar os outros dois gases que eu citei anteriormente. Então essa é a utilização, as diferentes configurações desse processo. Então você simplesmente muda o gás e você realiza a soldagem. Só para a gente salientar também, né, no caso quando você vai soldar materiais ferrosos, o gás hélio, com essa configuração aqui, você produz mais respingos. E para você reduzir esse respingo, você faz uma adição de oxigênio numa quantidade de aproximadamente 3%. Porque daí você reduz a quantidade de respingos e você tem uma menor perda de energia. Isso influencia também na solda. Então essa outra configuração também que você adiciona para o seu processo. Bom, então foi aqui que eu acabei de dizer. E você também pode adicionar o CO2. Vamos ver aqui. Tá, vamos falar sobre os processos de transferência. Como que é realizada a transferência no processo Big Mac. Bom, nós temos o tipo de transferência globular, que ele geralmente ocorre quando a corrente de soldagem é menor, e temos o tipo por spray. Então aqui a gente tem podemos ver o diâmetro ele é muito maior desse tipo de solda aqui do que do spray. Okay? Então, o que caracteriza, né? O que facilita ocorrer, por exemplo, a soldagem por spray, né? A transferência de calor por spray ou a transferência de calor por globos, transferência de calor globular. Quando você tem uma corrente de soldagem, né? Então aqui o autor ele faz até a comparação para comprovar para vocês. Ele fez a comparação da seguinte forma: a tensão de soldagem dos dois materiais, do mesmo material, ele utilizou 29 volts de tensão e para essa ele utilizou 29 volts também, né? Então a mesma tensão de soldagem. Mas ele alterou a corrente. Então nesse primeiro aqui ele utilizou uma corrente de 180 A e nesse daqui ele utilizou uma corrente de 320 A. Então a gente consegue analisar que quando você aumenta a corrente, você tem uma alteração no modo de transferência do material. E isso pode influenciar nos tipos de inclusões que irão para a poça de fusão. Mas isso eu quero deixar lá para a parte de metalurgia para não misturar, que é mais o processo mesmo. Mas é para você
poder entender mais ou menos isso, beleza? Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse processo. Bom, esse processo ele permite soldar seções de alta espessura em alta velocidade, né, devido à sua alta taxa de deposição metálica. Isso já é uma vantagem, ele é muito mais rápido do que o TIG. Né? Porque ele também tem o arame que ele já utiliza. O TIG você tem que utilizar o metal de adição, que geralmente pode demorar um pouquinho mais. Então, só que a limitação, né, a desvantagem desse processo é porque ele tem uma dificuldade de soldar em pequenas áreas ou cantos. Por quê? Porque você tem o bocal aqui, e isso aqui atrapalha, às vezes até a sua visão. Você não tem podemos dizer, uma boa visão, e às vezes não entra mesmo no local que você quer soldar. E como o eletrodo, ou caso o arame, que vem aqui do rolo, tem que ficar próximo à peça para abrir o arco, fica difícil você, por exemplo, colocar num local que, numa junta, né, numa junta de canto, para você soldar, porque acaba atrapalhando e você não consegue. Infelizmente essa é uma limitação desse processo. Mas no geral, ele apresenta bastante vantagens, né? Isso a gente pode ver aqui, a versatilidade dele é muito grande. Então aqui a gente tem vários processos aqui, ó. E aqui a gente tem o soldagem MIG-MAG, que é o GMAW. Essa tabela aqui é importante você gravar também, né? Então ele solda aço carbono, aço de baixa liga, aço inoxidável, ferro fundido, ligas de níquel, ligas de alumínio. Então aqui, ó, ele solda aí, aqui aço ao carbono, ele solda aqui até a espessura de 19 milímetros, pode soldar até mais, né? Então aqui ele tem as abreviações aqui, ó, se você puxar aqui do que significa o S, o I, o M, o W. Então o S até 3 milímetros de espessura, o I de 3 a 6 milímetros, o M de 6 a 19 e o T de 19 milímetros. Aqui ele não diz até o quanto, então eu não vou dizer o quanto que é, mas assim, você consegue notar que ele pode soldar chapas muito mais espessas e de boa parte aí das ligas bastante utilizadas aí né, na parte de metalurgia. Então esse é um processo bem versátil e tem uma boa vantagem aí devido à sua grande versatilidade, né? Ó, você pode ver que quando você compara com os outros, ó, dificilmente tem um processo que faça todas as soldagens em todos os tipos de materiais aqui igual o MIG-MAG. Então o MIG-MAG é um processo bastante vantajoso em relação a isso. Beleza? Então agradeço você por ter assistido o vídeo. Peço que você deixe um like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou responder. Pode ser que não explique algo de uma forma clara, mas deixe nos comentários aí que eu respondo. Peço que se inscreva no canal. Valeu, até a próxima.